Kaká, vamos falar de Brasil agora. Vamos. Separamos aqui a metade final do programa para falar de Brasil. Você falou, abriu o Mais Volei, por favor, de hoje, comentando que estava preocupado com o que a seleção apresentou em Brasília. Vamos ouvir, então, as preocupações do Kaká agora. Bora lá, Kaká. Bom, Desabafe. eu comecei a ficar preocupado já no primeiro jogo, né? Brasil e Coreia, aquele primeiro set, eu falei, não, vai complicar com a Coreia, 31-29, não foi fácil ali segurar, achando que a Coreia ia fazer um set contra a gente. E, e assim, ali começaram as preocupações, porque o Brasil não punha a bola no chão, né, Vanessa? E não é, a gente fala assim, ah, mas a Coreia é a escola asiática. A Coreia não tem a mínima condição de competir com essas principais seleções. E quando o Zé Roberto colocou a Lorene, e a Lorene não botou nenhuma bola no chão contra a Coreia, aí eu falei assim, aí a gente vai já perder uma jogadora. E foi o que aconteceu, né? Porque a Lorene não voltou mais. A Lorene foi para o banco contra a Coreia, era a chance dela, e nem contra os Estados Unidos, podendo fazer ali uma jogada ali com a Rosa na ponta, a Lorene na saída, acho que não pintou a confiança para o Zé e a Lorene ficou no banco. E ali eu já comecei a ficar preocupado, né? Porque o Brasil, se não fosse a Júlia Bergman nesse primeiro jogo, tá bem, e as meios rodando, que contra a Coreia também meio precisa rodar, o Brasil teria tido muito mais dificuldade. E aí, contra a Sérvia, já ficou mais escancarado. Né? Contra a Sérvia, a gente já viu que as nossas pontas não estavam funcionando como precisam funcionar nesse nível de voleibol. A gente teve a Maiara, por incrível que pareça, foi a principal surpresa, na minha opinião. Uma jogadora que nunca participou da seleção brasileira, tem a oportunidade não só de jogar, como de ser titular, e tem uma regularidade impressionante. Impressionante. Coisa que a Júlia não teve, né? Que a Pri Daroit, apesar da contusão ali do adutor, e atrapalha demais, né? Esse músculo ele sustenta O que qualquer é? movimentação, salto. Aí, a gente Foi vai falar exatamente o que era uma contusão no adutor, para explicar para a gente, né, esse processo da Pridaroite agora. Então, vamos dizer que a coxa, né, a nossa coxa, ela tem 4 camadas: a anterior, a posterior, lado de fora e lado de dentro. O adutor é a musculatura do lado de dentro, né? Só que toda essa musculatura ela sustenta qualquer movimentação, salto, impacto, equilíbrio, reequilíbrio. Então, qualquer um desses músculos, desses grupos musculares que esteja lesionado, ele vai impedir que tudo isso seja realizado com potência, com equilíbrio, com velocidade, né? E qualquer exigência a mais quando ele está lesionado pode ocasionar uma contusão que você precisa ficar fora muito mais tempo, fazer tratamento muito mais prolongado. Então, quando é uma contusão muscular, principalmente do adutor, que é uma musculatura mais fraca do que os outros grupos musculares que eu falei, da coxa, você precisa preservar, porque ele fica muito mais fácil de ter um estiramento, de ter uma contratura, né? E aí a Pridaroite precisou ser poupada. É, e então, essa fragilidade das pontas, Vanessa, quando você tem uma jogadora que nunca participou de seleção brasileira, a Maiara já tem 26 anos, se eu não me engano, né? 27. 27. É porque alguma coisa não está funcionando bem, concorda? A gente tinha que ter uma Júlia Bergman forte, uma Júlia Bergman assumindo um pouco mais. Era uma jogadora nova, ficou muito tempo fora da seleção, ficou fora do nível internacional, tal. Tudo isso se entende, mas eu estou falando do rendimento. O rendimento não foi bom, né? E jogo se faz com rendimento. Se ela não está bem, se ela não joga bem, o Brasil perde, tá? Acredito que a Júlia vai melhorar, que ela não pode receber tanta crítica como recebeu, né? De maneira absurda até. Concordo com tudo isso, mas eu estou falando friamente de rendimento. E o rendimento não foi legal. Na IEM que a gente está vendo, também não foi legal. Muito instável, não se colocou bem para a defesa, não recebeu bem, muita bola fora da possibilidade de usar o meio, não é o papel da líbero,
Kizzy teve muita dificuldade quando não conseguiu jogar em velocidade. Então, tudo isso, Vanessa, começou a ficar muito claro no jogo contra a Sérvia, que nós tivemos uma dificuldade muito maior do que era para ter. O time da Sérvia, ele ofereceu a maior resistência contra grandes equipes contra o Brasil. Né? E mesmo a Bielsa, que era uma das peças principais, jogando muito mal. A Bielsa não foi bem, e o Brasil não soube se aproveitar disso. E ali eu comecei a ficar mais preocupado ainda, porque olha só os números desse jogo contra a Sérvia. Quando você fala assim, por que o Brasil ganhou? A Sérvia errou 35 vezes e tomou 18 bloqueios. Um jogo que foi para 3-2 e quase que o Brasil perde. Então, não é um jogo que você fala assim, ganhou da Sérvia, mostrou força, mostrou... Cara, não mostrou. A Sérvia entregou 35 bolas para o Brasil de graça e tomou 18 bloqueios. Isso são 2 sets, Vanessa. Mais de 2 sets. Né? A Júlia Bergman atacou 14 bolas, não pôs uma no chão. É preocupante. É preocupante. A Thaísa precisou ressurgir do nada e fazer 18 pontos no jogo, 9 de bloqueio, né? 5 bloqueios do Brasil no quinto set, mais 4 erros da Sérvia, num set que foi 15-11. Aí você fala assim, cara, o que o Brasil fez? Muito pouco para ganhar da Sérvia de 3-2. A Sérvia ajudou muito o Brasil nessa vitória. Então não dá para a gente passar pano e a gente falar assim, mas ganhou, tem uma... mostra que o time é aguerrido, que o time acredita. Não nessa situação, não do jeito que foi. Né? Então eu comecei no jogo contra a Sérvia, a ver que as coisas não estavam muito bem. O jogo contra a Alemanha, que foi o terceiro, quando eu vi a equipe da Alemanha reserva dar aquele sufoco, jogar de igual para igual, eu falei, gente, que não era para acontecer isso. O time titular da Alemanha, né, com essas dificuldades que eu estava vendo já no Brasil, eu acho que seria um jogo difícil, mas não podia contra o time reserva. E quando o Zé Roberto, naquele terceiro set, começou a colocar as titulares de volta, né, que ele fez a opção de também botar as reservas, eu acho que foi acertado, para não queimar o time, do jeito que o jogo estava correndo. Quando ele começou a voltar com as titulares, eu falei assim, não pode fazer isso, porque se tirasse a moral das reservas para jogar contra as reservas da Alemanha, eu acho que a gente teria um problema muito maior. A sorte é que elas também não continuaram e o time voltou e deu conta do recado. Mas também não foi um jogo muito animador, né, Vanessa? Por toda essa circunstância. E aí o balde de água fria veio contra os Estados Unidos, que nós não mostramos a mínima condição de jogar contra os Estados Unidos, que foi quase que perfeito. Quase que perfeito. Se a gente falou de 35 erros da Sérvia no jogo contra o Brasil, o jogo dos Estados Unidos, 3 erros por set em média, 9 erros no total. Foi uma equipe quase perfeita. Judiou da recepção brasileira. Judiou. O Brasil quase não conseguiu passar na mão. 7 pontos de ace. Um índice de bola na mão da Roberta ou da Macris de quase 0 em alguns momentos. A bola ficava toda hora na linha de ataque, toda hora fora da posição. Né? E isso comprometeu todo o sistema ofensivo. Então foi... Por tudo isso, Vanessa, eu estou vendo até a tua fisionomia aí mais para baixo, depois de tudo que eu falei, eu fiquei preocupado, sabe? Eu fiquei preocupado. Spice Girls from Saquá City. Cacá, para de estragar meu dia, tem criança chorando, não quero ver os fatos. Engraçado que eu estava pensando na seguinte frase, Cacá, enquanto você falava da Coreia, da Sérvia e da Alemanha, eu pensava, mas o Cacá mesmo assim estava apostando 3-0 contra os Estados Unidos, mesmo depois de ver tudo isso, Cacá. Você estava então, foi uma viagem, foi o que eu te falei, foi uma viagem. Acho que eu acordei domingo de bom humor.
dia ensolarado, eu falei assim, vai ser 3-0. Né? E outra coisa, só para completar essa análise, para Spice Girls ficar chorando mais, o Brasil falhou numa das coisas que ele tem de melhor, bloqueio e defesa. Relação bloqueio e defesa sempre foi um diferencial da seleção brasileira. A gente não consegue bloquear e defender China. A gente não consegue bloquear e defender bola atacada pela posição 6 do adversário. Cai tudo. Cai tudo. Todos os jogos. A Washington fez a festa ontem. Fez a festa, Washington. Fez a festa, porque já tinha visto contra a Coreia que contra a Coreia caía. A Sérvia também. A Alemanha também. Foi para a China e veio pelo fundo meio, é chão contra o Brasil. Foram os 4 jogos assim. Então, eu fiquei muito preocupado, e eu até elenquei aqui, né? Já falei disso, deixa eu ver. E outra coisa, a diferença de rendimento entre a Thaísa e a Carol é muito grande. É muito grande. A Thaísa está muito à frente da Carol, em bloqueio, em ataque. A rede da Thaísa funciona, a rede da Carol não funciona. Né? Seria o momento da Diana, Cacá Bizoc? Então, mas a Diana precisa também evoluir, Vanessa, porque principalmente na parte ofensiva, a Diana ainda é muito limitada. Ela tem as bolas ali pela frente, para um lado bem definido, para o outro lado bem definido. É diferente daquela atacante de meio que sai penteando para cá, para lá, vira corpo de um lado, bate para o outro. E a Diana é uma jogadora pouco conhecida dos adversários. Se ela continuar, se ela não aumentar essa diversificação de golpes, ela vai ser muito bem marcada daqui para frente. E aí vai ficar difícil para ela. Então, eu vejo aí... É engraçado, né, a gente falar assim, porque a Thaísa, fora da seleção, a gente não via tanto essa diferença. Você vê como ela é fora de série. Né? A Washington deitou elogios para cima dela ontem, né? Foi a Washington, a Kosteleva também. A Kosteleva fez um post só para ela, para elogiá-la. A gente não tem... às vezes a gente não valoriza tanto as nossas atletas, né? Eu aposto que se fosse uma cubana... Ali, claro, não agora, porque já faz muito tempo que Cuba encerrou a sua geração tricampeã olímpica. Aposto que se fosse uma cubana voltando às quadras anos depois, voltando à sua seleção anos depois, a gente estaria aqui babando. Agora, como é a Thaísa, voltando para nós é algo normal, é uma brasileira. Agora a gente vê a Washington rasgando elogios para ela, a Kosteleva também rasgando elogios para ela, o mundo do vôlei a reconhecendo, e às vezes ela não tem esse mesmo reconhecimento aqui no Brasil. Mas ficou muito claro. E é engraçado, né, Vanessa, que a gente comentava assim, o pessoal perguntou semana passada, quanto tempo vai demorar para a Thaísa voltar ao nível internacional? Eu falei, 1 set. Foi um jogo, digamos assim, porque contra a Coreia também ela não estava se achando muito, né? Porque ela mostrou que ela realmente é uma fora de série. Quando ela entrou ali, ela falou assim, o padrão está aqui em cima, cara. O padrão está lá em cima, não é o padrão que estava, né? E aí a gente viu uma diferença muito grande. Ela estica muito a régua, né, Cacá? Para todo mundo chegar lá em cima. Exato. O sarrafo está lá em cima com a Thaísa agora. Então, nós precisamos correr atrás disso também. Eu acho que a semana que vem, Vanessa, algumas dessas dificuldades que eu enumerei, elas vão conseguir ser um pouquinho compensadas. A Gabi voltando, acho que a dupla é Maiara e Gabi. Né? A Maiara mostrou uma maturidade que eu não esperava. Vai dar uma tranquilidade maior para a Gabi, porque a Maiara é segura no passe. Está mostrando isso. Vai estar mais à vontade também, porque não vai cair tudo nas costas dela. O passe vai chegar melhor, a Kizzy vai crescer de produção, nós vamos poder jogar mais com a Thaísa, poder jogar mais com a Carolana. Eu acho que a entrada da Roberta foi muito boa, porque a gente viu que com a Roberta a gente pode ter uma mudança tática interessante. Né? Eu queria até te perguntar, Cacá. Para você, a Macris deve ser mantida como titular ou você acha que a Roberta já pode ser alçada a esse posto? Não, a Macris teve muita dificuldade, foi um passe muito irregular, as ponteiras não rodando de jeito nenhum. Então, eu não jogo nas costas da Macris, não, porque não tem levantador que consiga achar isso, a menos que seja no masculino, né? O masculino, às vezes, ele consegue compensar, mas no feminino, não.
Então, eu prefiro que a Macris seja mantida, com a Gabi e a Maiara, que estão em melhores condições, o passe vai chegar melhor e o Brasil tem tudo para crescer de produção, principalmente recepção e ataque, Vanessa. Não sei se no restante, né, que a gente estava falando de bloqueio, de defesa, de contra-ataque de bolas altas, vai conseguir crescer em 2 semanas aí para se preparar para a próxima rodada. Mas com a Gabi chegando, eu acho que a chance do Brasil evoluir é bem considerável. É outro time que a gente pode ver em quadro. E a gente teve uma semana de Natinha como titular e essa segunda semana a Naime. Quem que você coloca de titular na terceira semana do Brasil? Natinha. Curto e seco. Sim, acho que os jogos mostram isso. Não preciso me alongar muito, não. Kaká, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu descobri que CK é coroa sueca. Olha que chique, coroa sueca. Olha, estamos chique, hein? Obrigado, hein, Obrigada, Paulo? Paulo. Que chique. Tem um brasileiro lá na Suécia nos assistindo. Muito, muito legal. Obrigada aí, Paulo, por você estar com a gente. Outra situação, Kaká. A gente falava tanto aqui, eu lembro quando a gente começou a analisar a Liga das Nações, elenco brasileiro, você dizia, olha, eu quero ver a disputa entre Basso e Pridarotti. Você acha que a Basso, nesse momento, claro, a Pri sofreu uma lesão, mais uma lesão, né? A Pridarotti vem de sequência de lesões. A Basso, agora você está até trazendo ela aí como titular na sua terceira semana junto com a Gabi. Por que você acha que ela foi tão bem? O que ela mostrou lá em Brasília? Muito segura, muito tranquila. Não é fácil você jogar contra os Estados Unidos pela primeira vez na vida. E ela conseguiu se sair bem. Não foi espetacular, teve dificuldade, tomou bloqueio, bateu para o meio quando devia usar corredor. Mas ela foi muito bem. Comparando com a Júlia, comparando com a Kizzy, ela se saiu bem melhor, né? E ofensivamente, ela é melhor do que a Pridarotti. A Pridarotti tem um pouco de dificuldade na parte ofensiva. E outra grande vantagem é a possibilidade da Maiara Basso atacar da posição 3, que ela faz a saída de rede bem, ela tem o ataque da posição 2 bom, né? Então isso às vezes dá um desafogo para algumas situações do Brasil, né? Botar a Kizzy para bloquear uma atacante mais forte ali na entrada de rede, deixa a Maiara na saída, sabe que o contra-ataque pode acontecer. Entrou a Rosa Maria fica na 4, Maiara fica na 2. Então, ela aumenta essas possibilidades aí táticas do Brasil em momentos importantes. E então eu acho que é por isso, essa tranquilidade, essa segurança que ela passou para a seleção. Está fazendo por merecer, Vanessa. Você falou dos Estados Unidos, lembrando que ela enfrentou a Sérvia, por mais que não tenha Bošković ali, mas é uma seleção super tradicional, tinha uma base bicampeã mundial, e enfrentou a Alemanha com um bloqueio, um saque poderosíssimo, né? Te surpreendeu essa atuação dela lá em Brasília, dessa forma segura que ela encarou a recepção, né? Parecia uma veterana ali no fundo de quadra do Brasil, não se amedrontou, não encurtou o braço quando foi acionada no ataque? Ela é uma grata surpresa, porque ela ficou muito tempo na Europa e fora dos nossos olhos, né? Então a gente não consegue acompanhar, e quando volta num outro patamar, de uma maneira completamente diferente. Então eu estou absolutamente surpreso com a Maiara. Eu não conhecia o suficiente, e para mim é como se com 27 anos aparecesse uma jogadora que tem nível de seleção, né? É algo completamente fora do normal. O Paulo, ele até te pergunta, você acha que a Basso passou a Daroit e a Tainara com essa apresentação que teve em Brasília? Eu acho que sim. E o Matt, a Basso vem para brigar, passou bem e soube jogar como manda a cartilha internacionalmente, explorando o bloqueio. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do Matt também, Kaká, que eu queria fazer. Eu pedi para o pessoal ir repetindo as perguntas quando a gente fosse falar de Brasil, ele repetiu aqui. A impressão que me passa é que a nova seleção está abaixo das demais seleções em relação à força de ataque. Você concorda? Falta potência? Ou será que o famoso saque do Brasil ainda é o grande vilão dessa seleção feminina? Sempre muitas críticas aqui no nosso chat a esse saque brasileiro. O Matt, é o seguinte, o Brasil com essa formação, com esse elenco que